Bom dia a todos, bem-vindos. Me ouvem bem? Me enxergam bem? Sim? Ok. Hoje a gente vai só até 9h30. Bom dia, Rafael. Bom dia. A gente vai até 9h30 porque eu tenho uma reunião depois e aí eu preciso participar dela, tá? Então, hoje, excepcionalmente, a gente vai ter 15 minutinhos a menos de aula, ok? Mas vai ficar gravado e aí a gente compensa depois esses 15 minutinhos no outro momento. Acabou que eu não consegui gravar para vocês o vídeo, né, da plataforma acessando pelo aplicativo, acessando pelo telefone, mas eu espero que ao longo da semana vocês tenham conseguido se localizar melhor, tá? Bom, hoje a gente vai trabalhar o conteúdo que eu coloquei na plataforma semana passada, que tem a ver com o significado da palavra filosofia. Como eu vi que boa parte de vocês já participou da, da, do fórum, então se vocês quiserem participar da aula, fiquem à vontade, tá? Pode ser no chat ou falando, abrindo o microfone e falar, tá bem? Quando a Ok. gente fala de filosofia, no estudo da filosofia, seja na escola, né, no ensino médio, como vocês estão tendo contato agora, ou então na universidade, se algum de vocês se apaixonar por filosofia a ponto de cursar a graduação em filosofia, vocês vão notar que a gente trabalha com a filosofia grega, com a chamada filosofia grega. A gente tem como base essa filosofia. Tanto que a palavra filosofia, ela é de origem grega. E então a gente vai ouvir falar muito, muito, muito da Grécia, da cultura grega antiga, dos pensadores gregos antigos, vários conceitos que têm palavras gregas e ideias gregas como, como base. Por exemplo, as principais disciplinas da filosofia, ética é uma palavra grega, política é uma palavra grega, estética é uma palavra grega, epistemologia vem de uma palavra grega, lógica vem de uma palavra grega, ontologia vem de uma palavra grega. Então, basicamente, a base da filosofia que a gente estuda é a Grécia Antiga, tá? Isso não significa que outros povos não tinham filosofia. Tinham também as suas filosofias, suas maneiras próprias de pensar. Os povos africanos têm uma maneira de ver o mundo particular. Isso falando dos antigos, tá? Assim, ainda hoje, né? Ainda hoje há essas diferenças. Os povos asiáticos têm a sua maneira própria de ver o mundo. Os povos da América, os povos antigos da América, incas, maias, astecas, os índios brasileiros, também têm a sua maneira própria de ver o mundo. Tinham, no caso, né? Porque os povos da América não existem mais, né? É uma cultura morta. E os indígenas no Brasil ainda conseguem guardar alguma coisa da sua cultura, mas estão bastante ameaçados também dessa cultura continuar sobrevivendo. Enfim, o fato é que academicamente, digamos assim, e culturalmente, a gente acaba
se detendo mais na filosofia da Grécia Antiga. E a gente vai acabar vendo os filósofos gregos antigos. No módulo 2, quando eu falar sobre a origem da filosofia, eu vou tentar trazer para vocês alguns outros pensamentos filosóficos. O pensamento budista como um representante do pensamento oriental e a filosofia de matriz africana como um exemplo de filosofia vinda dos povos de África, para mostrar assim um pouquinho, né, outras maneiras de ver o mundo para além da filosofia grega, tá? Isso lá no módulo 2. E aí, à medida do nosso curso, quando a gente for avançando nos outros temas, por exemplo, a gente vai ver ética, nós vamos ver política, e aí eu vou tentar trazer também alguns pensamentos fora desse mapa muito europeu, digamos assim, porque a filosofia que chega até nós é uma filosofia que é cultivada pelos europeus por conta do colonialismo que nós enfrentamos, né? Aqui dos europeus e portugueses, a gente acabou herdando também a cultura deles de ver o mundo, tá? Isso é papo para o módulo 2. Para hoje, né, e para esse primeiro módulo, o nosso interesse aqui é tentar compreender um pouquinho o que vem a ser esse negócio chamado filosofia. Vocês vão perceber uma matéria bem diferente das outras, porque enquanto matemática, física, química, geografia, história se apresentam como ciências, a filosofia ela a princípio não tem, ela não é ciência e as pessoas também não encaram assim, né? Tá travando para você, gente? Ou é só pro Isaac que tá travando? Só pra ele tá de boa, pra Tá de mim. boas? Tá. Pra mim também não tá travando, não. Bom, vamos seguindo. Se ficar muito ruim, a gente vê o que faz. Então, eu estava falando. Assim, o que vem a ser, né? Essa disciplina tão diferente. E por conta de ela não ter esse caráter científico, digamos assim, e, e motivar com que as pessoas se expressem e defendam o seu ponto de vista, então muitas pessoas acham que o simples fato de ter uma opinião formada a respeito de algum assunto ou ter um determinado modo de enxergar a vida e o mundo já é suficiente para ser filosofia. Ou então uma pessoa fazer uma fala que ninguém entende. As pessoas dizem, nossa, filosofou. Ou então falar várias frases de efeito. Caraca, o cara é muito filósofo. Ou então falar algo que pareça completamente fora do normal, né? As pessoas falam, nossa, viajou legal, filosofou. Ou então ser muito bicho grilo, né? Ah, nossa, paz e amor, né? Nossa, o cara é filósofo, né? Pra Meio levar uma hippie. vida assim é filósofo. Diga lá, João Gabriel, o que você comentar? Hippie tem alguma coisa a ver com isso? Não, né? Não, não tem nada a ver com isso. As pessoas olham pros hippies e acham que eles são filósofos, né? Pela maneira alternativa com o que eles, da maneira que eles vivem, né? Mas não, boa parte, na verdade, boa parte dos filósofos, eles são pessoas bem sem graça. Muito sem graça, por sinal. Todo mundo, assim, tem uma fase meio hippie na vida, né? Quando jovem. Então as pessoas olham, assim, para os estudantes de filosofia na universidade
e acham que aquele é o modelo de filósofo, né? Mas se Eita. você olhar para um filósofo tipo eu sou uma pessoa assim, tá certo lá, tem o meu estilinho, né? Tem lá o meu estilo de me vestir, né? Mas na minha vida eu sou bem normal, eu pago minhas contas, eu vou no mercado, sou careta, cuido do meu filho, jogo meu videogame. É assim, eu sou uma pessoa normal. Então, assim, na verdade, na época da universidade, quase todas as pessoas, elas são meio hippies, né? Independente se faz filosofia, ou se faz farmácia, ou se faz, sei lá, direito, né? Ainda que no direito vai todo mundo assim bem comportadinho, bonitinho, né? Mas ali é um período bastante hippie. Tiago disse que Schopenhauer é o cúmulo da caretice. Não, não só Schopenhauer, né? Mas Hegel, Kant, Descartes, Santo Agostinho. Schopenhauer, mano, parece nome de cerveja. Não, ele é um filósofo alemão. Arthur Schopenhauer. E, enfim, boa parte dos filósofos são pessoas bem normais e bem caretas. O João comenta aqui que se vestir tem que ser com calça quadriculada, camisa de carnaval e havaiana branca. Não, 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 não. Geralmente filósofos, as mulheres têm esse perfil assim mais hippies, digamos assim, né? O estereótipo. E geralmente os homens, na época da universidade, eles são meio metaleiro, rock and roll, sabe? Fica nesses dois estereótipos, assim, o homem mais metaleiro e as mulheres... Isto é o que apareceu em YouTube. Aqui, o Google Assistente fofoqueiro. Não te perguntei nada, não. Então tem esse estereótipo. O Isaac comenta aqui que ano passado, quando estava tendo aula, o professor de história colocou na plataforma do Classroom: se acalma, pois no balanço das horas tudo pode mudar. Parece mais essa propaganda de uma rádio, a Band News, né, que diz que em 20 minutos tudo pode mudar. Enfim, então assim, tem vários estereótipos a respeito do que seja filosofia, né? Então a minha ideia aqui é tentar quebrar um pouco desses estereótipos e também mostrar que vocês podem ser filósofos, sendo caretas ou não caretas, né? Todos nós temos um quê de filosofia. E também mostrar que a filosofia não é mera opinião. Tá? Você opinar a respeito de algum assunto, ou então falar difícil, ou escrever versinhos, não é filosofia necessariamente. Tá? Essa é a ideia nossa aqui. E essa frase aí, no balanço das horas tudo pode mudar, que o professor de história colocou, o professor do Isaac colocou, é uma música. Né? Se não me engano, é uma música, o refrão de uma música. No balanço das horas tudo pode mudar. Viu? É anos 80. 80 ou 90. Enfim. Bom, então vamos começar. Como alguém comentou no chat antes, a palavra filosofia, né? E como vocês devem ter visto na aula, que está na plataforma, a palavra filosofia é uma junção de duas palavras gregas, né? Philo e sofia. São duas palavrinhas gregas. Philo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Então a palavra filosofia significa amor à sabedoria. A ideia é que a gente entenda um pouquinho o que significa esse amor e o que vem a ser essa sabedoria. Então, vamos começar assim, filosofando sobre o significado das palavras amor e sofia, tá? Para a gente entender assim a completude, né, desse significado. O João Gabriel pergunta se eu sou ateu. Não, não sou ateu,
Mas, assim, depende de onde você está falando, né? De que ponto de vista, porque ocidentalmente eu seria ateu, digamos assim. Se partir da concepção ocidental do que é Deus, da concepção cristã do que é Deus, eu seria ateu. Mas não, mas eu tenho uma religião. Eu sigo uma religião. Na religião que eu sigo não tem Deus, né? É budismo. No budismo não tem Deus. Mas assim, eu tenho uma religião, tá? Não é que eu acredito no karma, não, né? O karma não é uma divindade. O que a gente acredita é na capacidade da superação do sofrimento e de alcançar a iluminação, enfim, é mais complicado do que karma. Karma é só um pedaço do problema. Enfim, mas assim, não sou ateu, pra vocês entenderem melhor, eu não sou ateu não, eu tenho uma religião, tá? Então, definir filosofia como o amor à sabedoria não diz muita coisa pra gente, né? Porque alguém poderia dizer assim, eu amo estudar, porque é uma raridade, né, das pessoas. Mas alguém pode dizer assim, eu amo estudar, e não ser necessariamente um filósofo, né? Você pode ser um cara com vários diplomas. Ai, desculpa. Você pode ser uma pessoa com vários diplomas e com muito conhecimento a respeito de várias coisas e não ser necessariamente um filósofo. Então, falar assim, amor à filosofia é uma coisa muito vaga. Então, vamos pensar um pouquinho assim sobre o que vem a ser esse amor, tá? Vamos pensar um pouquinho assim. Hoje vamos falar um pouquinho do que seria esse amor da filosofia e aí na próxima semana a gente fala um pouquinho sobre sabedoria, tá? Então, quando a gente fala amor em português, a gente usa uma única palavra para falar de um sentimento, digamos assim, ou de uma atitude nossa com relação às pessoas, mas que se expressa diferentemente dependendo a que se refere esse amor. Deixa eu ver se eu me faço entender melhor. Quando eu digo assim, eu te amo para minha mãe, não tem o mesmo sentido de quando eu digo eu te amo para os meus amigos, que não tem o mesmo sentido do eu te amo para minha namorada, ou namorado, ou esposa, ou esposo, que não tem o mesmo sentido de quando eu digo eu te amo pro meu pet, pro meu cachorrinho, pro meu gato, pro meu papagaio. Ainda que todos esses amores dizem respeito a um querer bem do outro, mas não é um mesmo querer bem, digamos assim, porque os sentimentos que eu tenho pela minha mãe são diferentes dos sentimentos que eu tenho pelo meu papagaio. Eu espero que seja, né? Eu espero que você não tenha o mesmo amor pelo seu papagaio, seja o mesmo amor que você tenha pela sua mãe, né? Assim como o mesmo amor que você tem pelo teu crush não seja o mesmo amor que você tenha pela sua mãe e pelo seu pai, né? Eu espero que sejam sentimentos que tenham algumas diferenças, né? Porque se você tiver o mesmo amor pelo seu papagaio, o mesmo amor que você tem pela sua mãe, digamos que há um problema relacional aí, né? Com a sua família. Mas são amores diferentes, digamos assim, né? São sentimentos que compreendem
que compreendem valores diferentes, expectativas diferentes, desejos diferentes entre os objetos de amor, digamos assim, tá? Os gregos, eles usam diferentes palavras para falar de amor. Os gregos, eles utilizam diferentes palavras para falar de amor. E basicamente são três palavras: ágape, philos e eros. Cada uma dessas palavras significa amor, mas é um tipo diferente de amor, digamos assim. Ágape, eros e philos. Vou escrever aqui no chat. Ágape. Pode falar, Cauã. Não, nada não, eu levantei sem querer. Ah, tá, tudo bem. Ágape, eros e philos. São três palavrinhas gregas. Ágape, quem é cristão, vai na igreja, na escola dominical, já deve ter ouvido essa palavra, né? Ágape. É o nome do livro do padre Marcelo Rossi, por exemplo. Né? Ágape. Ágape a gente traduz como sendo altruísmo. Altruísmo. Não sei se você já ouviu essa palavra, né? Pessoa altruísta. Nós precisamos ser altruístas. Altruísta também a gente pode definir como sendo fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer o bem sem olhar a quem, como diria o ditado. É aquele amor que também a gente pode dizer que é o amor incondicional. O Tiago pergunta se o amor do filósofo pela filosofia é philos. Isso, é o amor do philos. Por isso que eu vou explicar os três amores para vocês, as três palavrinhas para vocês entenderem a diferença. Então, ágape é o amor incondicional, é o amor que não espera nada em troca. Por que eu falei que os cristãos devem já ter ouvido falar essa palavra alguma vez? Porque na Bíblia, vocês sabem, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E lá, quando se fala do amor de Deus, o amor que Deus tem, seria o amor ágape, o amor que Deus tem pelas coisas que Ele criou e pelo ser humano, é o amor ágape, é o amor incondicional. Deus ama a todos incondicionalmente, sem impor condição alguma. Tanto é assim, né, que a história do cristianismo é Deus amando os seres humanos e os seres humanos dando as costas a Deus. É a história desde o começo da criação, desde o Jardim do Éden é assim. Tem lá, Deus criou todas as coisas, disse que tudo era bom, criou o homem e a mulher como sua imagem e semelhança, disse que eles poderiam usufruir de todas as coisas criadas, só não poderiam comer de uma determinada árvore. Foram lá o homem e a mulher, comeram a fruta que não poderia ser comida, dando ouvido à serpente, ao invés de ficar ouvindo a Deus, e como consequência eles foram expulsos do Jardim do Éden, e aí começou toda a história de coisas ruins na humanidade. Deus tentou corrigir o problema fazendo lá o dilúvio, e aí salvou lá a arca, né? Salvou a família de Noé, achando que a partir de Noé as coisas melhorariam, mas não deu certo. E aí então Deus resolveu enviar Jesus, o seu filho,
para que as pessoas tivessem, para que ele morresse, né, pelo perdão do pecado das pessoas, e aí as pessoas, a partir de Jesus, então se aproximassem novamente de Deus. Acontece que na hora da crucificação, ao invés de escolher Jesus, a galera escolheu Barrabás. Jesus foi crucificado, ok, né? Esse era o roteiro da história. Mas Jesus morreu, e aí as pessoas ainda hoje continuam assim, sem querer nada com Deus, né? E aí vai chegar a época do Apocalipse, em que as pessoas que se converteram dos seus pecados e seguiram Jesus vão ser salvas, e as pessoas que não, enfim, vão ter lá o seu julgamento. Resumindo, a história do cristianismo é isso, né? Resumindo assim em 30 segundos. Mas de todo modo, né, ainda que a humanidade continue fazendo as coisas erradas, Deus continua ainda dando uma chance para os seres humanos, né? Segundo o cristianismo, o que você precisa para ser salvo? Nada, né? Você começa a seguir a Jesus e é salvo, né? Deus te aceita como filho. Então, a esse amor, né, se dá o nome de ágape, porque Deus não pede nada em troca, ele te dá o amor dele de graça. E a ideia é que você aceitando o amor dele, você então deixe de pecar, né? É mais ou menos essa a ideia. Então, por isso que no cristianismo falam-se do ágape como sendo o amor de Deus. Mas para os gregos, né, o ágape não é o amor de Deus, é esse amor incondicional, em que você ama sem esperar nada em troca. A gente pode falar assim que seria o amor de pai e mãe, que mesmo o filho ou a filha sendo rebelde, fazendo tudo errado, o pai e a mãe continuam amando o filho mesmo assim. Sei lá, espero, né, que aconteça comigo não, mas, né, eu imagino que se eu fosse preso, eu imagino que meu pai e minha mãe não deixariam de me amar, né, não deixariam de me considerar como filho, por mais que eu fosse preso, né. Claro, isso não significa achar que o filho preso é um santo, foi preso injustamente, não. Mas a ideia é que mesmo que os pais reconheçam que o que os filhos fazem é errado, ainda assim eles continuam amando os filhos. Isso seria ágape, digamos assim. O segundo amor seria o amor eros. O amor filos, desculpa, né? E o filos é o amor entre amigos. É o amor de amizade. O amor de amizade, ele não é um amor incondicional. Ele não é um amor altruísta. E também não é amizade colorida, não, né? O amor de amigos, ele exige algo em troca. Ele exige amizade em troca. Você não é amigo de quem não é seu amigo, né? Então, você faz quase tudo pelos seus amigos, mas você não faz tudo. Se um amigo seu te trai, se há uma traição muito séria na amizade, se há uma desconfiança entre as pessoas, a amizade ela não persiste, ela não resiste. Então, o amor de amigos, né, o amor entre as amizades, não é incondicional. Tem a condição da retribuição da amizade. Se a pessoa não retribui o afeto que você tem por ela, então você não considera essa pessoa como sendo amiga. Tanto é assim que a gente fala que nós temos poucos amigos de verdade, né? Nós temos muitos conhecidos, mas nós temos poucos amigos. Né? Qual é a ideia? A gente até deseja o bem, tem carinho por boa parte das pessoas, no entanto, a confiança que a gente tem
é sobre poucas pessoas, né? São poucas pessoas que nós confiamos nossos segredos, que nós nos disponibilizamos a qualquer momento para ajudar, né? Então, o amor de amizade, ele tem outro caráter. Ele tem um caráter de companheirismo. O que a gente mais quer dos amigos? A companhia, né? Por isso que não é necessariamente amizade colorida, porque você não tem necessariamente uma atração pelas suas amizades. Você dizer que ama os seus amigos e as suas amigas não significa que você se sinta atraído fisicamente por eles. Quando eu falo assim, eu amo meu amigo Marcelo, não estou dizendo que eu tenho desejos pelo Marcelo. Eu estou dizendo que eu nutro um sentimento de companheirismo, né? Que a parceria dele me faz bem e me torna uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor, tá? Então, o amor da filosofia, o amor que o filósofo tem, é esse sentimento de companheirismo pela sabedoria. O filósofo é aquele cara que constantemente está na companhia do saber, está na companhia do conhecimento, está na companhia de, de, de ter uma melhor compreensão a respeito de si mesmo e do mundo e das coisas que estão no mundo. Então, essa é a ideia da filosofia. E aqui é interessante, para fazer aqui uma comparação, né, dos diferentes amores. Não tem aquela passagem lá da Bíblia, né? Falando de novo aqui do cristianismo, em que Pedro nega Jesus 3 vezes? Não tem? Lá que Pedro negou Jesus? Então, o diálogo lá é o seguinte, para vocês perceberem a diferença. Jesus pergunta assim para Pedro, Pedro, você me ama? E na pergunta de Jesus, Jesus está perguntando assim, Pedro, você é ágape? Você me ama no sentido ágape? Pedro, você é ágape? Aí Pedro responde assim, sim, Jesus, eu te amo. Só que a resposta do Pedro é usando filos. Então Jesus pergunta, Pedro, você é ágape? Pedro responde, sim, Jesus, eu filos. Aí Jesus pergunta, Pedro, você é ágape? Aí Pedro responde, Jesus, eu filos. Pela terceira vez, Pedro, você é ágape? Aí Jesus fala, aí Pedro responde, Jesus, eu filos. Percebe a diferença? Então, Jesus, assim, lendo em português não dá para pegar, né, essa diferença, porque as duas palavras são amor, você não entende, mas por que Pedro negou Jesus 3 vezes se Pedro estava falando que amava Jesus? É porque lá na palavrinha grega tem essa diferença. Jesus pergunta, Pedro, o teu amor é incondicional por mim? Aí Pedro fala, olha Jesus, eu sou teu amigo, né? Pô, a gente é parceiro. Mas Jesus perguntou, não quero saber se você é meu parceiro, quero saber se na hora que dá ruim, você vai estar comigo? Pedro fala, olha, então Jesus, né? Tanto que é assim que quando Jesus foi preso, os discípulos vazaram, né? Deram no pé, eles se esconderam. Perceberam a diferença? Então, o filósofo ele não vai morrer pela sabedoria. Quer dizer, acontece algumas vezes, né? De alguns filósofos morrerem pela sabedoria. Mas assim, em tese, a gente não morre pelo conhecimento, não, né? Então, esse seria o amor do filósofo, né? Da companhia. E aí o Eros eu explico semana que vem, tá? Porque eu já estou sendo chamado aqui para reunião. Não, Isaac, foi Sócrates que morreu pela filosofia. Foi o Sócrates.
Deu a pegar a diferença, assim, do Philos e do Ágape? Tá? Então, são 9h35, já estou atrasado. Semana que vem, então, eu falo do Eros. E aí eu explico também o que é essa sabedoria que o filósofo ele tem como companhia. Qual é a sabedoria que o filósofo ele quer alcançar. Tá bem? Qualquer coisa vocês me escrevam, tá? E semana que vem a gente se encontra para falar mais um pouquinho de filosofia. Tá joia? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana. Tchau. Tchau, tenha um bom dia. Vocês também. Vai ter presença não, Rafael? Não, eu não marco presença aqui pelo encontro síncrono. Ah, não? Então, beleza, valeu. Valeu. Falou, tropa.